Oi, gente. Hoje a conversa é sobre branqueamento de subconscientes, mas também vai ser sobre outras coisas. Esse Big Brother tem trazido umas pautas bem graves da nossa sociedade, né? E a gente precisa estar atento a esse processo, precisa estar atento como isso tem sido construído, né, na nossa sociedade. Vou começar pelo branqueamento subconsciente e a gente vai seguindo, né, por aqui. E é uma explicação, tá? O que eu vou fazer aqui com vocês é construir um caminhar histórico para que a gente entenda como acontece o branqueamento de subconscientes e como isso está sendo explicitado no Big Brother por alguns participantes. Apesar de ser a partir de alguns participantes, não é sobre participante nenhum, é sobre a gente como sociedade. É como a gente dentro de um processo e de um projeto que a branquitude tem. Então, a partir desse lugar, olhando a partir da branquitude, que é o meu lugar, que é onde eu estou, né? Eu faço parte da branquitude, sou responsável por tudo que está acontecendo dentro daquela casa. Eu me responsabilizando, eu tô aqui conversando com vocês. Porque existem coisas que precisam ser mudadas com muita rapidez. Vou começar conversando sobre a construção de como o branqueamento subconsciente acontece. E eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu postei, que eu acho que vai ficar mais claro para a gente conversar. E eu queria que a gente pensasse como cresce uma criança a partir de um cenário onde só existem imagens brancas, né? Vamos pensar que você é uma criança preta e que você está crescendo no ambiente, e nesse ambiente, ao seu redor, não existe nenhuma referência que tenha a sua cor, nem nas bonecas, né? Que a gente sabe que eu cresci, eu tive uma infância onde não tive bonecas pretas. Para mim isso talvez não tenha sido tão grave, né? Tão absurdo, mas para quem é uma criança preta, quem foi uma criança preta, isso deve ter sido bem doloroso. Não existiu nenhuma possibilidade de reconhecimento pessoal nesse espaço. E não existindo a possibilidade de se reconhecer, a gente começa a conhecer o outro como possibilidade. E esse outro, normalmente, é uma pessoa branca. Eu fico pensando, tem muita gente comentando, né, sobre a participação de Carol Conká, e, né, falando, acusando, isso, aquilo, outro. Eu fico pensando como deve ter sido difícil para ela, uma garota negra, crescer num estado que é majoritariamente branco. A gente olha na postagem que eu fiz no feed, as Miss Paraná, as Miss Curitiba, os símbolos de beleza dentro do próprio estado, as crianças da escola, e eu queria até convidar vocês a fazerem uma busca no Google para poder entender como isso é até hoje. Eu fiz uma busca rápida no Google e eu entendi que nas escolas de lá, poucas pessoas são negras. As escolas públicas, né? Partindo do princípio que ela conta que ela era de uma casa, de uma família bem pobre. Então, quando a gente começa a pensar nessa sociedade que a gente vive, a gente não pode deixar de pensar que existe alguém que criou o jogo e que deu as regras do jogo. E essa pessoa que criou o jogo, que somos nós também, de alguma forma, em alguma altura, precisa se responsabilizar pela desconstrução desse jogo perverso, onde as pessoas negras estão inseridas. Crescer num estado onde as suas amigas que têm mais dinheiro, as pessoas que estão ao seu redor que têm mais dinheiro, as pessoas, símbolos de beleza, né? Isso é adoecedor, isso é, no mínimo, entristecedor. Crescer num espaço onde você não existe a possibilidade de você ver na televisão, num país, no caso, pessoas de sua cor como ricas, como poderosas, faz de você uma pessoa entristecida, minimamente, falando minimamente. Só que isso não é claro, isso é muito subjetivo, isso não tá... A criança não olha para aquele cenário e faz, nossa, como eu sou triste porque não tem nenhuma inspiração negra como eu. Isso não está claro, isso não é construído dessa forma. Isso é construído de uma forma totalmente diferente. Isso é construído de uma forma subjetiva. A criança passa por aqueles cenários, não se reconhece em nenhum deles e se entristece. E começa a se negar. Tia Má falou outro dia sobre o endo-ódio, né? Que é sobre um ódio que existe entre pessoas negras
a partir de quando elas são inseridas nesse projeto de branquitude, porque a branquitude não embranquece subconscientes porque é sem querer, é para poder ter pessoas negras a serviço da branquitude também, e que isso é a parte perversa da história, porque eu não oferecer acesso à educação, eu não oferecer conhecimento, eu não oferecer minimamente a boneca preta para uma pessoa negra, para uma criança negra, eu estou fazendo com que ela se alie à branquitude. Porque se ela não se reconhece como preta, ela tem que se reconhecer como alguma coisa. E sendo alguma coisa, o poder estabelecido é de pessoas brancas. E ela não quer ficar fora do poder. Ninguém quer estar afastado do poder. E esse Big Brother tem mostrado isso pra gente. As pessoas que têm mais aliados são as pessoas que têm poder, que são as pessoas públicas, as populares. Então todo mundo se juntou ali ao redor daquelas pessoas públicas porque elas são poderosas. Elas entram na casa como poderosas. E esse caminhar que a gente faz é delicado porque isso começa muito antes. O Brasil nunca foi branco. O Brasil é majoritariamente, né, indo lá em 1500, quando as coisas começaram, o Brasil é majoritariamente uma terra indígena. Sendo em terra indígena, não tinham brancos. Os brancos já chegam minoria. Quando os brancos trazem os negros sequestrados da África, eles continuam sendo minoria. Os brancos são minorias no país o tempo inteiro. A real minoria brasileira são os brancos. São as pessoas que têm poder, mas são minoria. E a gente acabou deixando, pessoas mestiças, acabou deixando que a branquitude se estabelecesse como poder a partir de um movimento muito que Guerreiro Ramos, um sociólogo baiano, ele chama da psicopatologia do branco brasileiro. Ele fala isso a partir de um detalhe. Ele começa a entender, isso eu tô falando de 1700, tá, gente? Ele começa a entender que todas as pessoas que estudam o negro brasileiro, estudam o negro a partir do negro, trazendo o negro e transformando ele num problema social. Só que, na verdade, o que acontece é o contrário. O problema não social não é o negro. O problema social são as opressões que a pessoa negra é submetida. Isso é um problema social. Só que a maioria dos sociólogos que estudavam a negritude, né, os africanos na época, porque eram a maioria africanos, não tinham tantos mestiços, eram pessoas mestiças. Eram brancas ou mestiças. E sendo mestiças, elas tinham que se afastar da negritude de alguma forma. E é aí que Guerreiro Ramos lança o termo psicopatologia do branco brasileiro. Branco brasileiro entre aspas, porque ele sabe que quem é brasileiro muito raramente é branco. E ele começa a contar, né, no livro dele, na introdução... Cadê o livro dele? Introdução Crítica à Sociologia Brasileira. Ele começa a contar o quanto essas pessoas mestiças, para se afastarem do preconceito que existia social das pessoas negras, elas começaram a produzir conhecimento criticando a qualidade pessoal, fisiológica, emocional e infinita da pessoa negra. E aí eu vou fazer uma caminhadinha só pra gente entender. A partir do fim da escravidão, os negros foram colocados na rua sem nenhum tipo de provimento. Não tinham dinheiro, não tinham terra, não tinham nada. Não tinham como resolver isso. Quando eles são colocados nessa situação, de fato, eles começam a cometer pequenos furtos de alimentos para sobreviver, certo? Só que aí, isso é lógico, é só coisa muito lógica. Só que aí o que é que fizeram? Começaram a taxar as pessoas, os negros africanos, né, que estavam aqui no Brasil, como ladrões. E um pesquisador daqui, né, chamado Nina Rodrigues, escreveu um livro chamado Os Africanos no Brasil. E a partir desse livro ele começa a traçar um panorama onde ele começa a avaliar a pessoa negra como criminosa. E aí, mais uma vez, eu venho trazer para vocês o perigo da gente acreditar nas coisas que são senso comum sem criticar. Quando Nina Rodrigues estabelece que as pessoas negras africanas são criminosas, sendo ele um mulato, que na época era como se denominava, ele se afasta de ser negro. E aí entra a ironia do branco brasileiro de Guerreiro Ramos. E quando ele entra nesse lugar, ele se afastando de ser negro, ele está a salvo. Mas ele se torna mais um negro
mestiço, a serviço da branquitude, com conhecimento científico, porque ele era médico. E aí existe um movimento social entre os médicos e cientistas do Brasil, e que eles começam a pesquisar de forma muito aprofundada, entre muitas aspas, os negros africanos no Brasil. E eles começam a investigar eles a partir do preconceito racial. Então eles começam a criminalizar, eles começam a descrever os negros de uma forma muito perversa. E mais uma vez eu vou trazer esse livro aqui pra gente, ó. Eu vou tentar achar onde esse livro tem, porque ele tá esgotado, para indicar para vocês, para contar para vocês onde é. Nesse livro, o professor Jaime Sodré, que é um baiano também, um historiador baiano, ele conta esse caminhar. E esses médicos brasileiros criaram a Gazeta Médica. E a partir desse poder, né, do médico, do cientista, eles começam a espalhar notícias nos jornais, nessa Gazeta Médica, de que os negros têm tendências criminosas. Pronto. E aí, a nossa sociedade começa um processo de deteriorização. Todos os nossos subconscientes foram colonizados por essa informação. E até hoje, pessoas negras tentam, ao máximo, se inserir nesse sistema de poder chamado branquitude. Não sei se todo mundo entende quando eu falo branquitude, porque isso é um termo relativamente novo, que foi Lourenço Cardoso que cunhou, junto com Lia Weiner e Lia Weiner Schuckman e Lilian também. A branquitude é o sistema de poder onde nós estamos inseridas, nós pessoas, né, mestiças, brancas e negras. Qual é a diferença da branquitude para a negritude? A branquitude é um sistema de poder financeiro, monetário e intelectual que se delimita e se acredita superior às pessoas negras. E por ser um sistema de poder e também um sistema financeiro, ela se acha no direito de oprimir pessoas negras. Então, quando eu falo branquitude, eu estou falando de um sistema de opressão social, que ao contrário de negritude, é um sistema de resistência social. Quando a gente olha para esse cenário Big Brother, que a gente começa a entender o quão grave a nossa sociedade está lá, a céu aberto, os nossos problemas sociais estão lá, a gente não pode deixar de falar de Lucas. Lucas é a única pessoa nos 21 anos de Big Brother que está sendo criminalizada por uma festa. Nada que ele faça ou tenha feito até agora vai conseguir reverter a imagem que as pessoas lá de dentro têm dele. Porque Lucas ocupa um estereótipo social muito perverso, que é do jovem preto. E o jovem preto, numa escala de criminalização, é o mais criminalizado. Babu, na edição anterior, foi dito como uma pessoa raivosa. Ele tem cara de mal, ele me olha raivoso. Porque é o lugar do homem preto. A nossa sociedade acusa ele sempre disso. Quando tudo é dito sobre Lucas, que ele não presta, que ele é mau caráter, que ele coloca as pessoas em risco, que ele olha para as pessoas com muito ódio, isso é parte de um lugar onde a branquitude criou para essas pessoas pretas. E isso é o delicado, porque isso é nossa responsabilidade. Toda vez que um rapaz preto é preso, morto, e a gente não se importa, a gente confirma para a nossa sociedade que pessoas como o Lucas também não importam. Todas as vezes que o Estado se sente autorizado a assassinar pessoas negras, jovens negros, é nossa responsabilidade, porque a gente também não se importa. Ontem aconteceu um fato muito mais específico, mas a gente não pode reduzir a participação de Lucas apenas a esse fato, porque o problema de Lucas é racismo. A questão, tudo o que aconteceu naquela casa com Lucas é racismo. A principal pauta social do Brasil é o racismo. Quando ele beija um outro homem preto, que inclusive teve a negritude contestada dias antes, ele faz um grito de protesto. Eu não consigo acreditar que aquilo foi de propósito, até porque ele sabe muito bem o que é ser negro, e ele sabe muito bem o que é ser um negro bissexual, ou fora da norma sexual estabelecida. Ele não seria burro a esse ponto.
de fazer isso, que socialmente é um atentado contra ele. Nesse momento que ele beija Gilberto, ele começa a ser acusado, tá manipulando o jogo, etc. E eu tô mais uma vez usando os personagens do Big Brother para contar uma história social para vocês, que a gente precisa estar atento como ela está sendo construída e como ela é replicada diariamente. Quando ele beija Gilberto, a casa explode. Tem 1,5 milhão ali, a gente sabe, em jogo. Mas nenhum tipo de ética deveria ser colocado em jogo por 1,5 milhão. Nenhum. E todo mundo começa nesse movimento infinito de querer, né? Está jogando isso, aquilo, outro, e a gente faz isso diariamente. Todas as vezes que uma pessoa se diz bissexual, a primeira coisa que a gente faz é dizer: essa pessoa está em dúvida. Ela não sabe se gosta de homem ou se gosta de mulher. E não é sobre isso. Uma pessoa bissexual, ela tem certezas. Ela tem 2 certezas. Ela tem certeza que gosta de homem e que gosta de mulher. Não é sobre dúvida. É sobre certezas. E aí Lucas bota dentro do balaio dele, de opressões, que ele já estava carregando nas costas, a sexualidade. E o país chamado Brasil, moralista do jeito que é, não suporta quando a moralidade bate na porta. Talvez o pessoal tivesse suportado ele mais algum tempo, mas ele... não. Sexualidade aqui dentro, não. E um movimento bem injusto que começou a acontecer é que existe um lugar na cabeça de Lucas e de muitos jovens negros que cresceram dentro das políticas identitárias, onde ele entende e acredita no processo de aquilombamento. Sendo assim, ele acreditou que quando ele entrasse na casa do Big Brother e reconhecesse pessoas pretas ao redor, ele poderia confiar em todas. Só que ele menosprezou o projeto da branquitude. Ele menosprezou o quanto a gente é racista. Ele menosprezou o quanto o auto-ódio entre as pessoas negras é real. E é parte desse embranquecimento subjetivo que eu comecei a falar logo no início da live. A pessoa preta não se reconhecer preta não significa que ela não sabe que ela é preta. Ela só não quer ser oprimida. Quando ela se afasta desses grupos sociais onde pessoas negras estão, né, militando e etc., ela não quer não militar. Ela sabe que vai ser bom para ela se as pessoas continuarem militando, mas ela não quer levar isso nas costas porque é um estigma muito grande na sociedade racista você se assumir como pessoa negra. Professora Neuza Santos Souza, e eu aprendi isso uma vez, que nome de pessoas negras a gente diz inteiro, do começo ao fim, para poder todo mundo saber quem é e lembrar quem é. Ela foi psicanalista. E ela escreveu um livro chamado Tornar-se Negro. E ela fala do lugar do negro mulato, não reconhecido negro, não entendido negro. E ela conta esse processo de enegrecimento, digamos assim. Ela começa a contar quando o negro começa a se entender negro, quanto isso pode ser uma grande potência, mas quanto isso também é muito pesado para quem decide, entende e se percebe negro. Quando uma pessoa negra alisa o cabelo, quando uma pessoa negra... Não é uma verdade absoluta isso não, tá, gente? É só falando sobre questões sociais. Quando a pessoa negra alisa o cabelo, quando a pessoa negra cede a estereótipos brancos, ela tá querendo dizer pra sociedade que tá tudo bem, que ela tá querendo aderir. Isso é tão entranhado que a gente acaba se achando bonita assim, né? A gente vai se achando bonita com cabelo mais liso, sem roupas chamativas, com roupas super discretas, porque a gente não pode chamar mais atenção, porque a nossa cor tá chamando a atenção. Eu tô falando nossa, mas eu sei que eu não sou negra, tá, gente? Eu tenho total consciência disso. Eu tô falando nossa como sociedade, como pessoas mestiças também. E a gente fica nesse lugar querendo aderir a essa estética branca de uma forma tão grave que eu alisei meu cabelo por 16 anos. Para poder entrar nessa lógica branca dos cabelos lisos,
onde tudo tem que ser perfeito e alinhado e tá sempre tudo ali. Muita coisa da nossa sociedade é baseada no racismo. Quando a gente odeia a nossa bunda grande, é um processo de embranquecimento subjetivo. Quando a gente odeia nossas pernas roliças, é um processo de embranquecimento subjetivo. Quando a gente quer afinar o nosso nariz para poder ficar mais pontudinho, menorzinho, é um processo de embranquecimento subjetivo. Eu tô falando sobre mulheres que é de onde eu falo, que é de onde eu vejo. Tudo isso é tão forte que a gente acredita que isso é parte da gente. A gente acredita que isso a gente quis. Não, a gente tá querendo fazer, né, a cirurgia no nariz, a gente tá querendo fazer a lipo para diminuir a bunda, para tirar o culote. Só que se a gente olha, se a gente observa, historicamente, as mulheres negras eram bundudas. As mulheres negras eram com quadrilzão, tinham um culote. As mulheres brancas não, eram todas pequenas, magrelinhas. Então, quando a gente começa a odiar o nosso corpo, né, amplo, farto, isso também é uma coisa racista. A gente está odiando uma construção racial. Isso faz parte do nosso embranquecimento subjetivo. Quando a gente não toma muito sol para não ficar com a pele muito escura, é sobre isso. Então a gente tem que ter muito cuidado sobre as coisas que a gente afirma como nossas. Ah, eu me amo assim de cabelo liso, eu me amo assim, eu quero fazer uma lipo para diminuir a minha bunda porque eu... Não, talvez não seja sobre isso. Talvez seja sobre essa construção social que a gente é inserida, nós mulheres principalmente. E aí tudo isso, eu olhando daqui do lugar da mulher, e quando a gente olha pro lugar que tá Lucas, né? Os personagens sociais como Lucas, e a gente vê que ele teve coragem de beijar um homem, a gente vê que ele teve coragem de não se perder e não se aliar com pessoas que estão muito mais embranquecidas, com subconscientes muito embranquecidos, dentro de uma lógica branca extremamente inseridas, e que tem uma outra terminologia que chama de negro dócil, que também é uma terminologia cunhada há muito tempo atrás por um sociólogo, que eu não me lembro o nome. Quando a gente fala sobre isso, o negro dócil é o negro que pode caber em qualquer lugar social. E é essa docilidade que a nossa sociedade, que a branquitude quer que os negros tenham. E é esse ódio que é apontado para Lucas, porque Lucas não é um negro dócil. Lucas é um negro quilombista. Quando ele falou pra outra menina, pra Lumena, que ele queria, né, fazer aquilombamento, não era sobre matar ninguém, fazer nenhum tipo de revolução perversa, era resistência. Porque o quilombo era um espaço de resistência. O quilombo se transformou em um espaço de violência quando os brancos foram invadir o quilombo para matar as pessoas lá dentro. E aí a gente deturpa toda a nossa história, toda a história do nosso país, e coloca a culpa nas pessoas negras pra gente continuar acusando pessoas negras de coisas que eles não fizeram, e continuar reforçando o senso comum, e continuar cometendo perversidades. Lucas tem nele tudo que a sociedade odeia. Um jovem, politizado, educado, com família, da periferia, bissexual agora, sabemos. Tem tudo que a sociedade odeia. Lucas tem tudo. É muito pesado para ele botar mais um item nesse balaio, se não fosse verdade para ele beijar um outro homem. A gente tem que ter muita clareza no nosso processo. A gente tem que ter muita clareza no que a gente está fazendo. A gente precisa se responsabilizar. O meu compromisso de estar aqui hoje de tarde conversando com vocês é porque eu me sinto responsável por que está acontecendo nesse Big Brother. E me sinto socialmente responsável pelo que acontece todos os dias na favela. E a gente precisa botar isso na nossa conta. Nem que seja em oração, antes de dormir. A gente precisa fazer uma oração para que isso mude. Se a gente não puder meter a mão para resolver, se a gente não puder se aliar a grupos para poder fazer algum tipo de mobilização, a gente precisa nem que seja fazer uma oração. Não podemos mais reforçar esse tipo de estigma que Lucas carrega. Não podemos mais reforçar que meninas pretas sejam violentamente tratadas de forma extremamente violentas e sejam adoecidas subjetivamente, porque não tem espelho de poder. Não tem espelho, não tem para onde se olhar. É muito difícil pra gente fazer parte de uma sociedade racista e a gente não tinha acordado para isso.
o movimento negro todo de cabelo em pé por tudo que está acontecendo. E eu convido você que está aqui comigo para tentar fazer diferente, se responsabilizar. Porque o nosso lugar social é um lugar de poder. A gente não está nas favelas. A gente está na mesa do bar. A gente está no restaurante que paga R$70 num prato. A gente pode comprar um vinho de R$100. Mas a gente não leva esses assuntos para esses lugares. E a gente precisa falar sobre isso nesses lugares. Para que cada vez mais pessoas entendam o que está acontecendo. O Big Brother tá chocante para mim e para meio pedaço do Brasil que tá inserido na branquitude crítica, que também é um outro termo de Lourenço Cardoso, que ele chama de branquitude crítica e branquitude acrítica. A branquitude acrítica somos nós que estamos aqui conversando sobre racismo e querendo mudar a situação. E a branquitude acrítica é a que tá vendo o Big Brother dando risada. É que tá vendo o Big Brother dizendo que o Lucas tem cara de ladrão mesmo, que tem que botar pra lenhar em cima dele. E eu queria te convidar a fazer parte desse lugar da branquitude crítica e começar a olhar para esse cenário social que a gente está inserido de uma forma mais ampla, minimamente ampla. O que as pessoas famosas e negras que entraram na casa, elas entraram na casa de um lugar superior. Quando o Projota fala para Lucas aquele textão, eu não tô falando só de Projota, eu tô falando de qualquer pessoa negra clara que abra a boca para falar para uma pessoa negra escura que vive em comunidade, para que a gente também tenha esse senso crítico de lugar social, não apenas de sou preta igual, posso falar o que eu quiser. Não, a gente tem que olhar para o lugar social que a gente ocupa antes de abrir a boca. Quando o Projota dá aquele textão, ele faz um grande serviço para a branquitude. Porque ele reedita em rede nacional o mito da democracia racial. E o mito da democracia racial foi criado por um outro sociólogo e literário, ele fazia romances, chamado Gilberto Freire. E ele fez um livro, um clássico da literatura brasileira, chamado Casagrande Senzala. Nesse livro, ele romantiza de uma forma muito perversa e cretina as relações de opressão das pessoas brancas a pessoas negras. E nesse livro, ele começa a fazer de conta que a mãe preta é um ser aderido pela família, mas a mãe preta é uma escrava. A mãe preta é uma mulher que foi tirada do lugar dela para poder cuidar dos filhos das sinhás. E provavelmente os filhos dela estavam em algum lugar que ela não sabia. Isso não é diferente de nada, porque a gente continua fazendo isso. Porque as empregadas das nossas casas estão nas nossas casas cuidando dos nossos filhos e os filhos delas, elas não sabem onde estão. Então, pouco mudou na história do Brasil. Talvez a gente tenha ficado menos perverso, menos racista perverso. Hoje em dia a gente já não bate em pessoas pretas, mas a gente continua fazendo opressão subjetiva. E a responsabilidade dessa história do negro agressivo, do menino preto selvagem, né, perverso, mau, é nossa responsabilidade desfazer. Porque isso foi criado há muito tempo. Essa história está contada há muito tempo. A gente precisa descontar essa história. E o menino preto se torna agressivo por negação de afeto, por negação de tudo, de oportunidade, de estudo, de tudo. Quando o Carol falou, porque a gente tem que gritar com ele, porque foi assim que eu aprendi, ou então, não, a gente tem que ficar dias em silêncio, porque foi assim que eu aprendi. Ela não tá falando dela. Ela tá falando de um Brasil inteiro que trata meninos pretos dessa forma. Que trata meninos pretos dessa forma absurda. E a gente não pode mais deixar que isso aconteça. A gente, no mínimo, precisa conversar, talvez, né? Fazendo a micropolítica, que eu acredito absurdamente na micropolítica. Eu acho que a micropolítica, hoje, no Brasil, que a gente tem, é a única forma efetiva de realizar alguma coisa. A gente precisa, nem que seja conversar com a moça que trabalha na casa da gente, para poder explicar para ela que existe um outro horizonte que não seja a violência.
Mas, historicamente, essas pessoas negras são oferecidas violência. Se você tem uma empregada branca mais clara, você grita menos com ela do que com uma empregada branca mais preta. Ou uma empregada mais preta. Isso eu sou testemunha porque eu vi isso acontecer na minha família durante anos. Minha família é daquele tipo de família que trazia a menina do interior pra morar, sabe? Escravidão moderna o nome. Minha família é desse tipo. E a gente precisa estar atento que a gente continua replicando esse tipo de comportamento, achando que é tudo bem. Dentro do senso comum, tá tudo certo, mas o senso comum nem sempre está certo. Nem que seja conversando com a moça que trabalha na sua casa, nem que seja ofertando para ela uma folga a mais para poder ela ir no hospital se cuidar. A gente precisa cuidar das pessoas pretas de forma integral. A gente precisa perguntar para a pessoa que trabalha na casa da gente: e aí, como é que tá a sua saúde? Tem comido bem? Como é que estão as coisas na sua casa? Porque às vezes o dinheiro que a gente paga de salário não cobre as custas dela. Ainda mais nesse país que a gente tá, né? Cada dia de tudo mais caro, 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 caro. A gente precisa se preocupar com pessoas negras. A gente precisa se preocupar com pessoas negras. Não dá mais pra gente deixar as coisas acontecerem como já estavam acontecendo há séculos. E esse Big Brother, pelo menos esse serviço, vai fazer. Vai dar um trabalhão para as pessoas do movimento negro tentarem reverter essa situação, porque elas sempre vão ser acusadas de violentas, ainda mais agora. Mas a gente, que está dentro do sistema da branquitude, pode fazer diferente. A gente precisa se importar de verdade. A gente não pode mais ficar nesse lugar onde a pessoa preta está sempre inferiorizada e está tudo bem. Não tá bem. A gente sabe que não tá bem. E se a gente está num país que cada vez mais pessoas negras são negadas oportunidades e cada vez mais pessoas negras são jogadas num lugar onde eles não têm trabalho, eles não têm estudo, a violência vai explodir. Porque nós criamos esse espaço de violência para as pessoas negras habitarem. Talvez elas não saibam responder de outra forma pra gente. Então essa ilusão que a gente anda vivendo ultimamente, de que tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, que não se importa com Bolsa Família, não se importa com auxílio emergencial no meio de uma pandemia, isso vai ser revertido em violência e é tudo culpa nossa. É tudo responsabilidade nossa. E depois, quando você for reclamar, ai, porque roubaram meu carro, ai, porque não sei o que, ai, eu era uma pessoa preta. Ninguém se importou. Ninguém se importou. Até agora ninguém se importou. A gente precisa se importar. A gente precisa aprender a entender que existe uma negação total. Tem lugares que não tem saneamento básico. Em Salvador, aqui na nossa cidade, tem lugares que não tem saneamento básico. Tem pessoas que não se alimentam. Eu tenho pacientes que não têm o que comer em casa. Eu tenho pacientes que vivem de cesta básica da prefeitura. Como uma pessoa sem ter o que comer vai poder produzir? Vai poder sair de casa, ou pensar, ou estudar, ou trabalhar? Não é possível. É nossa responsabilidade tudo o que está acontecendo. A gente precisa informar para meninas negras que elas são bonitas sim. E que até outro dia a gente não achava a gente preta bonita porque a gente foi imbecilizado. A gente foi embranquecido a ponto de achar que gente preta é feia. Porque venderam pra gente o padrão europeu de beleza. Venderam pra gente o padrão europeu de sucesso. A gente precisa fazer diferente. Eu vou ver quem perguntou aqui. Foi um convite. Ivana, você quer entrar? Se vocês quiserem perguntar coisa, gente, pode perguntar, tá? A gente já tá chegando aos 40 minutos. Eu vou encerrar daqui a pouco, mas eu queria pedir pra vocês, por favor, pensem no lugar que a gente tá vivendo. Pensem no lugar que a gente tá habitando. A gente não pode mais deixar as coisas acontecerem. A gente é parte desse problema. A gente precisa muito. Deixa eu chamar a Ivana aqui, peraí. Peraí que ela tá entrando, viu?
Tô te esperando aqui. Aceitou? Vai conectar. Nada, Carlinha. Eu que agradeço vocês de estarem aqui no domingo de tarde, dispostos a conversar sobre isso. Eu que te agradeço. Deixa eu chamar a Ivana de novo. Meu marido acabou de perguntar se os brancos vão deixar escapar esse poder. Provavelmente não. E a luta é grande, e por isso que nós, brancos, inseridos na branquitude, e nós, mestiços, inseridos na branquitude, precisamos entrar nesse debate e nessa luta. Porque branco poderoso é minoria de fato. A gente precisa começar a se aproximar da política, inclusive. A gente precisa começar a entender como funcionam as políticas públicas e começar a se comprometer com isso. A gente precisa começar a fazer um movimento social onde a gente possa estar inserido no processo. Deixa eu ver se eu consigo chamar a Ivana de novo. E se eu puder pedir coisas para vocês, conversem com mais pessoas sobre isso. A gente precisa se tornar branco aliado, branco crítico. Sim. E a gente precisa começar a fazer frente de poder com essas pessoas. A gente não pode mais deixar a negritude gritando sozinha. A gente precisa ouvir e precisa fazer com que essas pessoas sejam ouvidas. A gente não pode mais deixar essas pessoas no vácuo. Porque a gente sabe, infelizmente, que pessoa negra falando de racismo é mimimi, que pessoa gorda falando de gordofobia é mimimi, que mulher falando dessas coisas também é mimimi, né? Falando de machismo é mimimi. Então a gente não pode deixar quem é oprimido falar sozinho. Mas a gente precisa respeitar o lugar de onde a gente fala. Todas as conversas que eu tive com vocês foi pedindo para que a gente, como branquitude, se comprometa com a luta antirracista. Nunca cheguei aqui para contar a história de opressão minha. Nunca cheguei para falar isso aqui. Eu sempre estou pedindo para vocês aderência ao movimento. A gente precisa aderir ao movimento. Ivana, não estou conseguindo te chamar. Se você tiver alguma pergunta, escreva aqui para gente. Política, que até outro dia parecia que era uma coisa de, né? Hoje em dia a gente sabe que estar na política é uma coisa importante, porque nos últimos tempos a gente entendeu o quanto isso afeta a gente, né? Quanto um mal político no poder traz danos pra gente. Essa pandemia, entre todas as coisas que ela trouxe também isso. De ruim e de bom, né? Ela trouxe essa consciência. Eu vou salvar essa live, vou encerrar ela aqui. Vou esperar só Ivana aparecer para dizer o que ela ia dizer. Mas, por favor, vamos limpar o nosso subconsciente. A gente não pode mais ficar olhando para as coisas, né, e achando que tá tudo bem. Não tá tudo bem. A gente está sendo manipulado há séculos a achar que gente preta é ruim, que gente preta não presta, que gente preta é criminosa. Teve uma fala extremamente problemática no programa, que é uma pessoa dizendo que teve que dormir com uma faca, teve que esconder uma faca para poder se defender de Lucas. E isso eu achei de uma gravidade absurda. Porque aí eu deixo para vocês a pergunta. Se Lucas não oferecia risco real, onde está a violência? No movimento de Lucas ou no movimento da pessoa que escondeu a faca para agredir uma outra pessoa? E a gente tem que parar de deslocar o olhar do problema. O problema da gente é o racismo. E a gente tem que parar de deslocar o olhar disso. Tá bom? Ivana, qualquer coisa, chame ele pra gente conversar depois, viu? Tô à disposição no DM para vocês também, se precisarem conversar. Esses dias eu vou tentar voltar aqui pra gente conversar sobre ídolos. Sobre onde a gente tem investido os nossos sentimentos e devoção. E a gente tá precisando repensar os nossos ídolos. Tá bom? Beijo, gente. Boa tarde. Obrigada por vocês estarem aqui até agora. Qualquer coisa, chame.